Olá pessoal, aqui é o Dr. Charles e como prometido, hoje a gente vai continuar falando sobre a pausa do anticoncepcional, mas hoje eu vou falar um negócio assim bem legal, bem especial, que na verdade, assim como eu prometi no outro vídeo, eu vou ter que cumprir, certo? É de estar dando dicas aí para você, no sentido de estar ajudando você, por exemplo, aí, a gente está na época de verão, final do ano e tal, piscina, praia, encontro, você tem alguma coisa e você gostaria que a menstruação não viesse naqueles dias que ela está programada para vir, que é a pausa do seu anticoncepcional, que você sabe, parou o anticoncepcional, né? Geralmente 2, 3 dias depois aí a menstruação desce. Essa é a média, tá? Tem algumas mulheres que já desce logo no dia seguinte, algumas mulheres demoram um pouquinho mais, mas a gente sabe 2, 3 dias parou de tomar o anticoncepcional, a sua menstruação vem. Tá? Então a ideia hoje é estar justamente conversando com você para estar te orientando aí, te dando algumas dicas e alguma ajuda de como você pode estar mudando aí o dia da sua menstruação, tá? Uma coisa importante é o seguinte, assim, ó, tudo que eu estou te passando é real, é verdadeiro e são orientações que eu passo, por exemplo, para as minhas pacientes no consultório. Só que você tem que ter consciência o quê? Você não pode utilizar isso aí que eu estou passando para você tomar decisões, por exemplo, de tomar ou não tomar o anticoncepcional, para você estar tomando decisões, né, do que você vai fazer e do que você não vai fazer. Isso é um cuidado que você tem que ter, tá? O que a gente passa aqui são dicas e orientações de um conhecimento, digamos que eu gosto de dizer assim, um conhecimento de qualidade, um conhecimento qualificado, para que você não entre aí em sites e tal e comece a absorver muita informação errada e ruim que tem aí por aí, tá? Eu sei que tem muitos sites bons e de qualidade, mas tem muitos sites que são ruins. Tá? E eles dão informações que não são verdadeiras. E aí você acaba fazendo uma bagunça e a cabeça pira quando a gente lida com anticoncepção, porque eu sei que aí é o medo de engravidar e tal, e a gente fica bem maluco mesmo, achando que está grávido, achando que não e tal. Então a cabeça da gente vira uma loucura e a gente começa a fuçar na internet e aí a gente encontra um monte de bobeira aí escrito, tá? Então esse é o meu objetivo de estar aqui falando com vocês, na verdade. É trazer para você informação de qualidade, né, para uma pessoa que tem realmente um conhecimento aí qualificado, tá? Talvez eu não seja o melhor de todos, né? A gente tem muitos outros médicos bons por aí, tá? E aí eu sempre digo o seguinte, eu posso ser o segundo melhor, porque o melhor, na verdade, é o seu médico, tá? As orientações que ele te dá, a receita que ele te deu, tudo aquilo que ele falou contigo é o que você deve seguir, tá? Então, o melhor médico é o seu, certo? Eu posso te ajudar, mas dúvidas, dicas e orientações, mas você tem que ir na consulta com o médico, certo? Começou a tomar anticoncepcional para escolher o anticoncepcional certo, o tipo de anticoncepcional, todos os outros tipos de proteção e as orientações que você precisa e mais importante de tudo, tá? Você está tendo vida sexual ativa, você tem relacionamento, você sabe que uma vez por ano você precisa fazer o seu exame de preventivo, tá? Então assim, ó, eu te ajudo, os meus vídeos são legais, você manda e-mail para mim, você pode tirar suas dúvidas, tudo legal, tudo certo, tá? Mas nada do que eu diga aqui vai substituir a sua consulta com o médico, certo? Por quê? Você precisa fazer todos os anos seu preventivo, você precisa de receita, então assim, legal, acompanhe o nosso canal, manda sua dúvida, manda e-mail para mim, legal, tudo certo, mas não esqueça de ir no seu médico, tá? Porque ele sim é o seu médico e é a pessoa que você mais deve confiar, tá bom? Beleza? Então vamos lá, agora vamos falar do assunto bem legalzinho que é aí tá falando da sua menstruação, certo? A gente falou um pouquinho aí no vídeo passado da questão da pausa, né? Que o anticoncepcional protege você durante a pausa, então para quem não viu o vídeo passado, acho que vale a pena ver, né? Para você ficar bem informado e ciente de que o anticoncepcional te protege no mês inteiro, inclusive durante a pausa, né? Desde que você tenha feito tudo corretamente aí durante esse mês, tá? E aí é o seguinte, gente, o que eu vou dar dica aqui para vocês só dá para fazer em mulheres que usam o anticoncepcional de 21 comprimidos, tá? Não dá para fazer, não dá certo, não fica bom com o anticoncepcional que tem 24 comprimidos, tá? Não dá certo. E não dá para fazer, claro, com o de 28,
né, que é totalmente diferente, certo? Então, as dicas que eu vou dar aqui vão servir para você, se você estiver tomando anticoncepcional de 21 comprimidos, tá? Com os outros, não adianta inventar, injeção não dá certo, tá? Só funciona para quem? Toma anticoncepcional com a cartelinha de 21 comprimidos, certo? Então, assim, ó, vamos supor que você olhou no calendário, tá? E a sua menstruação vai dar bem certinho no dia em que você tem um encontro, você vai para a piscina, você vai para a praia, você vai estar de férias, você tem alguma coisa que, pô, aqueles dias, se você tiver menstruada, vai ser muito chato para você. Você realmente não vai poder aproveitar aquilo que você queria aproveitar, né? E aí, como eu disse, a gente está agora no verão, férias, final de ano, e eu ia te ajudar a resolver essa situação. Então, você tem duas formas de fazer isso. Se você tiver bem antecipada, então, digamos assim, o seu evento vai acontecer daqui a mais de um mês, tá? Você pode utilizar, por exemplo, um método que a gente chama de quê? De encurtar a sua pausa, certo? Em vez de você fazer uma pausa de 7 dias, você pode diminuir o tamanho da sua pausa, tá? Para que você possa, então, por exemplo, adiantar a sua menstruação. Então, na verdade, assim, fazer com que a sua menstruação venha antes do seu compromisso, tá certo? Então, isso se você tem mais de um mês de prazo, tá? Você pode já estar mexendo nessa pausa, né, que vem antes, tá? Ou então você consegue até adiantar até 7 dias a tua menstruação. Por quê? Porque você tem 7 dias de pausa, certo? Você consegue diminuir até encostar uma cartela na outra. Então você pode juntar as duas cartelas de anticoncepcional. Isso vai fazer com que você menstrue, aí você vai dar a pausa, né, daqui um mês na outra cartela, que vai ser próximo do seu compromisso, tá? E aí você vai menstruar antes do seu compromisso, antes daquele dia que você não podia estar menstruada. Então você vai mais ou menos calcula, você sabe que você parou de usar o anticoncepcional, logo a sua menstruação desce, geralmente depois de 2 dias, 3 dias, algumas mulheres já é um dia só e já desce. Tá? Mas a média é 2 dias. Então, para o anticoncepcional, 2 dias depois vem a sua menstruação. Então, você mais ou menos calcula, eu precisava que a minha menstruação adiantasse 3 dias. Então, você começa a nova cartela 3 dias antes, certo? Eu preciso que a minha menstruação adiante 5 dias. Então, você começa a nova cartela 5 dias antes, entendeu? Não tem problema nenhum, isso não vai levar ao risco de gravidez. Você só não pode você não pode aumentar a sua pausa, certo? A pausa tem um dia máximo que é 7 dias, tá? Se você fizer a pausa de 7 dias ou menos, tudo bem. Você só não pode fazer a pausa com mais de 7 dias. Por isso que eu digo, esse processo serve para quê? Para adiantar a sua menstruação quando você tem ainda um mês inteiro pela frente. Certo? Combinado? Legal. O outro método é o quê? É atrasar a sua menstruação. Como é que a gente consegue fazer com que a sua menstruação, então, aconteça depois do seu compromisso? Isso também dá para fazer. Como é que a gente faz? A gente emenda uma cartela na outra. Então, você termina hoje de tomar uma cartela, amanhã, no mesmo horário que você toma todos os dias, você já começa a nova cartela. Significa o quê? Que não há interrupção. Você emendou uma cartela na outra, não houve nenhum dia de intervalo. Isso vai fazer com que o quê? Com que a sua menstruação fique segura, ela não vai descer, tá? E aí você vai tomando essa cartela, você pode optar, por exemplo, por tomar essa segunda cartela que você emendou, tomar ela inteira. Você só vai menstruar quando ela acabar. Ou, por exemplo, assim, eu só preciso que a minha menstruação fique sem vir uma semana, que aí eu posso aproveitar justamente aquela semana. Então você toma, terminou a cartela inteira, 21 comprimidos, você toma mais 7 comprimidos de uma nova cartela. Para de tomar, sua menstruação vai descer,
dá a pausa de 7 dias e você depois volta a tomar uma cartela normal, entendeu? Você pode segurar a sua menstruação por alguns dias. Isso é muito, muito importante. Só que você tem que saber o seguinte: se você tomou, por exemplo, 10 comprimidos de uma cartela, certo? Você emendou uma cartela na outra e tomou 10 comprimidos de uma cartela, das dois métodos, ou você adianta a sua menstruação, ou você atrasa a sua menstruação, certo? Você não vai ter risco de engravidar. Nunca faça pausa maior do que 7 dias. Uma outra coisa que é muito errado: ah, doutor, eu quero adiantar a minha menstruação em 3 dias, tá? A cartela tem 21 comprimidos. Posso tomar só 18? Errado, gente. Errado. Você não pode tomar 18 comprimidos. O mínimo que você tem que tomar é 21 comprimidos. Você pode tomar 31 para atrasar a sua menstruação, por exemplo, 10 dias. Você pode tomar 24 para atrasar a sua menstruação 3 dias, tá? Mas eu quero adiantar a minha menstruação em 3 dias, então eu vou tomar só 18. Não, não pode fazer isso, tá? Então você deveria 1 mês antes ter diminuído o tamanho da sua pausa, mas você não pode tomar menos do que 21 comprimidos. Se você tomar menos do que 21 comprimidos, significa o quê? Que você esqueceu de tomar. Lógico, a cartela tem 21, você não pode tomar menos do que 21. Se você tomar menos que 21, você esqueceu de tomar. Esqueceu de tomar, o que acontece? Você vai ter risco de engravidar, tá? Então, use esses dois métodos. Adiante a sua menstruação diminuindo o tamanho da pausa, ou atrase a sua menstruação emendando uma nova cartela, certo? Mas nunca tome comprimidos a menos. Comprimidos podem ser tomados a mais, nunca a menos. E a pausa é o contrário. A pausa pode ser a menos, nunca uma pausa maior. Entendido, pessoal? Espero que você tenha compreendido, espero que o assunto tenha te ajudado. Então aí você tem duas formas de estar trabalhando mudando a data da sua menstruação, ou adiantando ou atrasando, tá? Ficou com alguma dúvida? Revisa o vídeo, vê ele de novo, acompanha a minha explicação e revê o vídeo quantas vezes você precisar. E se ainda tiver alguma dúvida, claro, você pode mandar para mim também um e-mailzinho, né? Eu, dentro da minha disponibilidade, da minha possibilidade, eu vou estar respondendo para você. Tem que ter um pouquinho de paciência, porque a gente recebe muito e-mail mesmo. São muitas e muitas pessoas que mandam e-mail, fazem perguntas no site, a gente não dá conta de responder tudo, certo? Mas manda lá para mim, dúvidas@responde.med.br, e aí a gente vai estar encaminhando para você a resposta o mais breve possível, para estar ajudando a você a tirar todas as suas dúvidas, certo? Fico por aqui, beijo no coração, espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Gostou, dê um joinha, não esqueça, assine o nosso canal do YouTube, curta lá a nossa página no Facebook, Dr. Charles Rafael Schwamber, certo? E até o próximo vídeo.